Olá, sou Francisco Arthur de Souza Munhoz, advogado, desde 2006 na luta dos servidores públicos, através de sindicatos e entidades coletivas, e hoje venho trazer um tema que é muito importante, que é o do piso da enfermagem, né, que busca valorizar a enfermagem, os técnicos e auxiliares, bem como parteiras e parteiros, né, e que está em sério risco. Então eu queria trazer hoje um vídeo curto, direto e de modo humilde, apresentar 3 dicas para contribuir com a luta pela valorização dessa categoria. Antes de falar das dicas, eu gostaria de trazer um primeiro ponto. Como eu já disse, é real o risco de perdermos o piso. Eis que o STF, Supremo Tribunal Federal, é a última instância. Então, tem esse risco, então nós precisamos ficar atentos e lutarmos nesse processo. O segundo ponto, este processo ele não é somente jurídico, ele é jurídico e político. E pela minha experiência, pelos meus estudos, eu posso adiantar, de forma humilde, que vai vencer mais esta luta quem melhor souber levantar os argumentos, quem trouxer a melhor retórica, pois, como eu disse, é um processo jurídico-político. Com base nesses pontos, eu quero trazer a primeira dica. Eu, pesquisando e estudando o caso, fiquei até, inclusive, angustiado quando eu procurei nos sites da Confederação, né, e do Conselho Federal de Enfermagem, e não vejo um estudo técnico que sustente a luta do piso. Então, a primeira dica que eu dou para você, sindicato, para você, federação, para você, servidor, nós precisamos urgentemente cobrar das confederações, das entidades nacionais da categoria, que sejam feitos 2 estudos. O primeiro, um estudo jurídico do caso, sustentando a necessidade do piso, a legalidade, a constitucionalidade do processo, que foi legítimo, passou pelo Senado, passou pela Câmara e passou pelo Poder Executivo. E o segundo ponto, nós precisamos de um parecer técnico, econômico e financeiro. Eu, quando fui olhar o processo, me angustiei, porque os patrões eles vêm com estudos floreados, estudos de grandes bancas de advocacia e de contabilidade, e vendem, né, trazem, desconstrói toda essa luta com argumentos que precisam ser rebatidos, e isto só se faz com estudos técnicos. Então, fica aqui a primeira dica, é preciso uma cobrança das confederações, das entidades nacionais, para que façamos estudos técnicos, econômicos e jurídicos, para contrapor o argumento da ação que está no Supremo. O segundo ponto que eu preciso deixar bem claro é que a previsão do piso é uma previsão que está na própria Constituição Federal. Então, é preciso que a gente entenda que não precisamos esperar só pelo piso federal. Então, aí fica uma dica para os sindicatos e federações de lutarmos junto aos respectivos entes da federação, municípios e estados, para que eles façam, para que eles promulguem, para que eles editem, publiquem os pisos das categorias em cada ente da federação. Tem muito prefeito que disse que era a favor do piso. Então, está na hora. Prefeito, governador, vamos fazer a lei do piso aqui no município. Nada impede, e isso eu quero deixar bem claro, nada impede que a gente faça a lei do piso em cada ente da federação, em cada município e cada estado. Isso é muito importante, a categoria precisa se mobilizar e fazer essa luta. O terceiro e último ponto é que nós acompanhamos constantemente que um servidor que atinge um grau de escolaridade, ele tem direito a uma progressão, ou então ele tem direito a uma gratificação, assim, um professor. Tem município que das áreas técnicas, se conseguem um curso técnico, ou então superior, tem também a gratificação. E isto eu trago para quê? Para trazer uma segunda dica e proposta.
lutar nas entidades, através das entidades sindicais, lutar junto aos prefeitos para que o auxiliar técnico que atinja, que consiga um diploma de técnico, que ele receba uma gratificação para que seja valorizado. Então, é mais uma dica, a terceira dica que eu trago, e dizer para vocês que o piso é o valor mínimo que nós estamos buscando diante de todo o histórico de desvalorização, de desconstrução e de desmerecimento que fizeram para com uma categoria de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras tão importante. O piso é uma mensagem da nação de que não aguentamos mais, nem dá mais para esperar. De que o processo democrático nas instâncias ordinárias, seja contratos de serviço via hospitais, seja nos municípios e estados, esse processo, quando deixamos para ser negociado, ser debatido, ele fracassou. Porque a crise em relação à valorização do enfermeiro, ela é nacional e é generalizada. A nação constatou que fracassamos enquanto sociedade, que nós fracassamos enquanto sociedade, e que realmente hoje o fosso, a diferença entre médicos e enfermeiros está inconcebível e inaceitável. Então o piso ele vem para garantir o mínimo. É o mínimo necessário para, diante da importância dessa categoria, valorizar no ambiente histórico de descaso. Fica aqui então essas 3 dicas e essa minha humilde contribuição para que possamos, juntos, enquanto sociedade, lutar e crescer, lutar e ir adiante, amadurecendo e evoluindo enquanto seres humanos, tá bom? Eu estou aqui, um bom dia e Deus abençoe a todos.